a grande maioria está vivendo em modo urgente. Está vivendo em modo acelerado, está vivendo em modo eu não tenho tempo. Eu tenho um convite para quem quiser, que é fazer o teste da tríade. Ver como é que vocês estão com o tempo de vocês. Aqui é um pouco mais complexo do que o papel, e quem quiser fazer tem que conectar. Se a maioria conseguir fazer, a gente faz. Demora 5 minutos. Ó, aqui é www.testetriadeps.com. Quem quiser escrever. Se não quiser fazer, faz em 2, dá uma conversada aí para poder entender, ver como é que é o teste. Cadê o meu ajudante? Ó, o Matheus vai auxiliar quem quiser fazer, tiver com dificuldade. E o Alaor também. E aí você vai dar nota para cada atividade da sua vida, sendo sincero, tá? Não é para falar o que você quer fazer, é falar o que você faz. Tem gente que responde pensando o que quer fazer. Não, fala o que você está fazendo hoje. A ideia é que ele apareça um gráfico aí, parecendo uma pizza, e tenha 3 porcentagens que demonstram como você está usando o seu tempo hoje. E o resultado eu vou mostrar para vocês. O primeiro dele a gente chama de composição perigosa da tríade. São composições, vão vir 3 modelos. O super-homem também pode ser visto como um aprendiz de Jedi que está por aí. No teste e no livro ele traz nomes diferentes. Você é o super-homem, Marcão? Jedi. Jedi? No livro ele traz um nome um pouco diferente, então eu peguei como super-homem, que é o quê? Aquela pessoa que coloca a urgência em primeiro lugar na sua vida. E o circunstancial está em segundo, e o que era para estar em primeiro, está em último. Então, se você está fazendo isso, por que aprendiz de Jedi e por que super-homem? Porque você é o cara. Você é o cara que faz tudo. Você resolve tudo na hora. Você quer ajudar todo mundo. E não olha porque é importante na sua vida. É uma reflexão, não é uma regra. Então, é um convite para vocês olharem para o resultado, porque 99,9% das pessoas, quando olham, enxergam isso. Que é importante na minha vida, tinha que estar onde? Eu estou olhando só para o urgente, quer dizer que eu estou só apagando incêndio. Agora leva essa urgência para a vida pessoal. Será que você está fazendo isso também na vida pessoal? Aí você acende uma luz e começa a olhar para a sua família, começa a olhar para o seu dia a dia. Gente, eu fico falando toda hora de família, acreditando que é o bem comum para todo mundo. Eu sei que tem gente que às vezes está vivendo sozinho, está num momento super legal. Então a sua família é você mesmo naquele momento. Entenda a família de várias maneiras, tá? Você pode ser também o Homer Simpson. Quem já assistiu o Simpsons? Quase ninguém, né? Acho que é a série mais longa do mundo, tem mais de 30 anos. Que é aquele cara que coloca o circunstancial, tá até errado com esse acentinho aqui, né, Delita? Não tem acento, né? O circunstancial em primeiro, que é o quê? Eu dou valor às atividades que mais não são importantes para mim. A urgente ainda é importante. Você tem que fazer. Agora, o circunstancial é aquela que é menos importante na sua vida. É aquele tempo que às vezes você perde com coisa que não precisava perder. Como eu brinquei, às vezes você valoriza mais lavar uma louça do que atender alguma coisa urgente que está acontecendo na sua vida. Ou mais tomar uma cerveja com os amigos, ou mais perder tempo fazendo alguma coisa, que você está perdendo muito tempo com o circunstancial na sua vida. Quando você coloca isso em primeiro, a urgência em segundo, e mais uma vez, o importante em terceiro. Homer, quem lembra do desenho? O Homer tinha objetivo? Nem sabia, né? Ele ia fazendo as coisas. Ele estava sempre correndo atrás de agradar a mulher, o filho, tentando se enquadrar, se encaixar com os amigos do bar. Perdia muito tempo no bar. E aí, quando ele chegava em casa, ele não sabia onde ele estava, onde ele ia. Por isso que ele se escondendo, né? Ele gostava da família? Gostava. Estava em primeiro lugar? Nem sempre. Se vocês verem o desenho, é sempre isso. Ele fazendo alguma caca e trabalhando para consertar depois. Porque o importante estava lá em último. Então, por isso que a gente chama na tríade do Homer Simpson. E a última, que eu acho que deu bastante aí, que é o nome que tem mais comum entre o livro e o material de vocês, o teste, que é o equilibrista, que é o cara que coloca a urgência em cima, o circunstancial em segundo e a importância em terceiro também. Então ele está sempre buscando também a urgência, só que mais dividida. Vocês estão vendo que ela é parecida com a do Jedi, lá do super-homem. Só que a bolinha da circunstância está praticamente do mesmo tamanho da urgência. Então a força que ele entrega para o urgente é a mesma força que ele entrega porque não agrega nada na vida dele quase. E o importante está lá no final. Então por isso são os três resultados mais perigosos.
Agora vem consolo. Eu acredito que a maioria deu esses daí, né? Teve alguém que deu um importante em primeiro? Me salve. Fiquem tranquilos que o meu também, na época que eu fiz, não deu. Então é normal para que a gente tenha essa virada de chave mesmo, tá? Quando eu mostro para vocês o resultado, por que eu brinquei que vem a parte que consola? O senhor deu aí? Show. Depois a gente pega aí. Isso daqui, ó, é do livro, como o livro foi, essa edição que eu comprei era de 2018 ou 2019, então ele tem o resultado de 2017. Lógico que deve estar mais atualizado agora. Mas em 2017, 123 mil pessoas no Brasil tinham feito os testes, considerando só teste único. 43% foram homens, 58 mulheres, com a idade, dando uma idade média geral de 41 anos. Onde é que esse teste é feito? Assim, ó. Professores que fazem, pessoas que compram o livro. Então, esse teste é feito em qualquer lugar. Amigos compartilham, treinadores que usam em treinamentos. Esses resultados ele vai colhendo no site dele. O brasileiro dedica apenas 30% do seu tempo para as atividades importantes da vida. 37% está nas urgências. E 33% nas atividades sem resultado algum. Nas atividades circunstanciais. Ou seja, a grande maioria está vivendo em modo urgente. Está vivendo em modo acelerado, está vivendo em modo eu não tenho tempo. A grande maioria está com a urgência lá em cima, está ali no super-homem, no aprendiz Jedi ou no equilibrista. Não se assustem porque é normal. Existe uma tríade perfeita? Um ponto de equilíbrio perfeito? Existe. É fácil atingir? Quase impossível. Para que vocês consigam buscar, para que a gente tenha um rumo para olhar, o ideal seria isso. Quem dera a gente tivesse 70% da nossa vida focada em coisas importantes. Quem dera nós pudéssemos olhar para os 20% como urgentes, que são as coisas que não dá para evitar. Eu não consigo, às vezes, alterar o tempo, eu não consigo alterar a minha vida. Eu não consigo controlar, gerenciar um acidente de carro. A pessoa vai bater no meu carro. E ali eu tenho que tomar uma decisão urgente, eu tenho que atender alguém. Eu não consigo gerenciar uma doença. E eu tenho que atender naquela hora. Então isso não tem jeito, não está nas nossas mãos. Só que a maneira como eu conduzo isso é que é importante. Olhar para o que eu estou fazendo, olhar para onde eu quero olhar, para se eu estou fazendo o que eu gosto é importante, tá bom? Fica para vocês essa imagem aí, nós possamos deixar o circunstancial, que é aquela parte mínima da nossa vida, aquelas atividades que não agregam, que não trazem tanto resultado positivo, deixar no final. Ou, o dia que a gente tiver um tempo de fazer um treinamento sobre isso, que eu faço com as empresas em outros momentos, eu fazer uma lista de 10 coisas que eu posso eliminar no meu dia a dia. Aí tem nego que chora, hein? Teve um casal uma vez que colocou assim, eu não quero mais tirar o lixo para fora. O cara falou para ela falou, eu também não quero. E agora? Então ele tem que criar uma solução para isso. Porque para ele era circunstancial, para ele era uma atividade, um tempo que ele perdia. Gente, é uma brincadeira de casal para vocês levarem para reflexões maiores. Né? Que atividades que vocês fazem que às vezes podem ser substituídas. É igual sair do grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é uma atividade circunstancial em alguns momentos. São atividades que nos tomam tempo. Bora para frente, para a gente finalizar. Quero deixar para vocês 3 dicas ou atitudes para serem mais eficientes, para serem mais assertivos no uso do seu tempo. E a primeira delas é planeje. Nada funciona sem planejamento, não tem como mudar a nossa vida, fazer um gerenciamento se nós não planejarmos. Fiquei muito contente quando as 2 irmãs me chamaram aqui nesse momento que vocês estavam fazendo o teste e dizendo assim, Adriano, e quando a gente se sente realizada? Eu falei, sonho de vida. Eu falei, sonho porque a importância está no principal para vocês. Elas não alteraram praticamente nada a gestão do tempo delas e ao mesmo tempo elas falaram que às vezes se incomodam porque tem pessoas que olham para elas e acham que isso é egoísmo, é dizer alguma mensagem negativa. Não, gente. Elas alcançaram isso. Eu falo, muita gente não olha o que a gente passou para chegar até aqui. Isso é muito legal. A nossa história conta e as pessoas veem o que elas querem. Né? O importante é você estar bem com você mesmo. Não tem problema. E é um sonho para a maioria. Poder olhar e falar assim, a minha vida está equilibrada. A busca do equilíbrio é uma constante para todo mundo. Vocês sabem quais são as 2 únicas coisas que o ser humano persegue desde o nascimento inconscientemente? Uma é básica, vai. A primeira básica, necessidade básica. Comida, sobreviver, mamar. Logo que nasce já quer mamar. Então, a gente vai seguir querendo comer pro resto da vida. E a segunda, você já falaram, qual que é? Ser feliz.
Então isso é uma busca constante. O dia que a gente fala assim, estou feliz por completo, perdeu o sentido. Então essa busca do se compreender, do entender, isso também faz parte da busca do equilíbrio. Então que legal que o nosso tempo está gerenciado, a gente consegue ter essa consciência. Parabéns para vocês, parabéns para você que deu o importante primeiro, depois eu quero ver. Planejem que vai ficar muito mais fácil. O segundo, antecipe. A partir do momento que você planejou, você consegue antecipar um problema. Você consegue antecipar, às vezes, uma urgência. E aí ela não entra mais no quadrante da urgência, você consegue passar para o planejamento para importante. Então, planejem, vocês vão antecipar. Depois disso, definam prioridades, ou priorizem. Eu faço um planejamento e eu coloco o que precisa ser feito naquele dia, naquela semana, se possível, por mais tempo, por 6 meses, para quem está casando, comprando casa, comprando carro, criando alguma coisa. Quanto tempo vocês estão planejando, gente? Eu brinquei com elas e falei assim, se for pensar, no momento que eu comecei para o momento que eu estou aqui, também teve várias mudanças. E às vezes as pessoas só veem esse momento, mas não veem os 10, 15, 25 anos que nós trabalhamos para chegar aqui. Tem gente que me conhece e chega assim e fala, nossa, você está bem, né? Você é um cara rico, eu ouvi falar isso. Eu falo, cara, depende do que é rico para você e do que é rico para nós. Rico para nós é o quê? Só ter dinheiro? Ou é ter esse tempo? É ter momento familiar? O que é riqueza para a gente? Se eu faço um planejamento e coloco os objetivos para alcançar, não importa o que eu coloquei, vai ser riqueza para mim. Se é ter mais tempo, se é ter mais família, não importa. Mas planejem e priorizem. O que é mais importante para fazer hoje? Pessoal, quero deixar essa mensagem para vocês. Essa foto não é dela, mas simboliza muito a minha avó, que minha mãe lembra bem também dela, né, mãe? E a minha avó fazia muito isso na cozinha, quando a gente era pequeno. Ela escolhia feijão. Por que escolhia feijão? Quem lembra? Para tirar pedra, porque vinha sujo. Por que vinha sujo? Eu comprava na venda. E era naquele saco de 60 quilos que o cara colheu no sítio, colocou ali e levou ali. Comprei na venda do seu Antônio, na vila, há muito tempo. Na venda da Dirce. Comprava nas vendinhas. E aí ela tinha que derramar o feijão na mesa e catar grãozinho por grãozinho para tirar pedra, sujeira, para que cozinhasse depois limpo. Hoje quase não faz isso. Tem alguns que fazem ainda, mas hoje a galera pega do mercado, já lava ali e já vai embora. Por que eu trouxe essa imagem? Para que a gente aprenda que nós não vamos mudar a nossa gestão do tempo de uma vez. Nós vamos mudar escolhendo um grão de cada vez. Nós vamos mudar começando, realizando aos poucos. Eu tiro um de cada vez. Se amanhã eu conseguir dar um passo na minha gestão, eu estarei melhor do que eu estou hoje. Se amanhã eu conseguir melhorar uma atividade do que eu faço hoje, eu tenho mais um passo do que eu estou hoje. Então essa que é a ideia. Priorizem as suas atividades. Tem um vídeo no YouTube que não vai dar tempo de eu passar. Anotem aí, que é muito importante. Ele se chama Vídeo sobre Felicidade Harvard, da Universidade de Harvard. Esse vídeo é um estudo de mais de 75 anos que a Universidade de Harvard faz. Ele tem 12 minutos, então ele é bem longo. Mais de 75 anos a Universidade de Harvard está pesquisando sobre felicidade. Eles escolheram 900 adolescentes nessa época, a década de 20, se eu não me engano, e começaram a anotar as atividades do seu dia a dia, que eles faziam na sua vida. E perguntar para eles o que era felicidade, para esse molecada. Uns moravam nos subúrbios, outros moravam em bairros nobres, uns cursaram Harvard, outros cursaram outras universidades, outros não cursaram nada. E desses 900 teve uns que viraram presidentes, teve políticos, teve gente que ganhou muito dinheiro, teve gente que quebrou. Eles estão agora deu mais de 80 anos. Esse vídeo é de 2018, se eu não me engano. Então deve estar com uns 80 anos que está fazendo esse estudo, e agora tem muito mais gente. Eles começaram só com homens, agora tem mulheres, os filhos, e está entrando cada vez mais gente. Para quê? Para pegar a receita do que é ser feliz, do que é riqueza, do que é bom para a nossa vida. Eles começaram a perguntar desde os 18, quando chegou na casa dos 60, eles começaram a observar algumas coisas. Pessoas que estavam sozinhas estavam mais doentes. Pessoas que viviam sem amigos por perto, sem estar perto de alguém, estavam mais doentes, sentiam mais dores. Quando chegava lá no outro ano, eles vão de 2 em 2 anos e fazem as mesmas perguntas. Eles vão perguntando. E a principal conclusão que eles chegaram é que as pessoas que convivem em meios, em comunidade, como nós estamos aqui hoje, elas estão melhores de vida. Então, às vezes, o nosso tempo está do nosso lado e a gente está deixando passar. A pessoa que está do nosso lado agrega ao nosso tempo, agrega a qualidade de vida para nós.
não é só sobre dinheiro, sobre felicidade, sobre riqueza, é sobre momentos bons. Pessoas que têm momentos bons vivem melhor. Sentem menos dores e adoecem menos, principalmente. Gente, eu discuto isso muito em palestras. E tem final que a pessoa vem e fala assim, mas eu quero ser uma pessoa que vou viver sozinho pro resto da vida. Eu falo, tudo bem, é um direito seu. O que está mostrando lá é que quanto mais isolado, menos bem você vai viver. Se você considerar viver bem, aí tudo bem. Tem esse direito. São pessoas que estão rodeadas por amigos, por parentes, por companheiros ou companheiras que estão melhores ao longo da sua vida. Além disso, eu quero deixar a última mensagem que está nesse vídeo, que é um texto do livro de Mark Twain, um professor americano, e ele fala assim, não há tempo, tão curta é a vida, para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar, e para isso, e mesmo para isso, é apenas um instante. Então que a gente valorize o tempo que a gente tem ao lado das pessoas que a gente tem.